pessoal, vamos estar aqui conectado às 7 hoje. Vamos colocar aqui o negócio do QR Code aqui, né? Quem sabe que alguém vê no QR Code aqui e manda uma ajuda pra gente, né? Também vou colocar aqui o número do celular, tá? Você pode mandar no QR Code. Ajuda o Conectado 7. Você sabe que esse trabalho do Conectado 7 aqui é voluntário, irmãos. Irmãos, irmãs, queridos amigos, queridos, meus queridos. É voluntário. Mas essa estrutura aqui, eu pago, tiro do meu bolso. Aí o que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Então se você, por isso que eu falo sempre aqui, se você se sentiu abençoado com os vídeos do Conectado 7, se esses vídeos fizeram diferença para você, você aprendeu a palavra de Deus, sabe? E você pode ajudar o Conectado 7, além do você colocar, por favor, não esqueça, nós tivemos mais de 30. Se você puder ajudar a gente, aqui o QR Code aqui embaixo, o QR Code Conectado 7 é esse aqui, tá bom? Esse é o QR Code, você pode mandar sua ajuda aí, ajuda financeira. Também vou deixar aqui o nosso, também você pode mandar uma ajuda no Pix, aí celular, PagBank, em nome de Orivaldo Valdomiro de Azevedo, que sou eu, tá bom? Aí você ajuda a Conectado 7, beleza? Por que eu peço sempre conectados aqui por Conectados? Porque, gente, isso aqui é um trabalho voluntário. E eu preciso pagar internet. E eu preciso... Agora são 5 horas e 10 minutos e 55 segundos da segunda-feira, dia 1º. Certo? Hoje é dia 1º de junho. E para você ter uma ideia, eu não sei quanto que eu recebo, porque eu recebo pelo INSS. Esse aqui é o 2º mês que eu estou recebendo. E eu não sei ainda a data, eu sei que é entre o dia 1º até o dia 10. Então eu não sei se eu vou conseguir comprar. Se eu vou chegar lá e a lição da Escola Sabatina, a próxima lição vai estar lá. Eu já fiz até propaganda aqui no canal, para que eles, nesta semana, irem lá e fazerem a assinatura da sua lição, tá? Porque se você não assinar a lição, a assinatura, ou melhor, se não for lá na associação, se você mora aqui perto, né, em Cuiabá, se você não for em nenhuma das associações, e se você não... Liguei o ar aqui, gente, porque tá muito calor aqui, tá? Se você não for em nenhuma das associações ou aqui de Várzea Grande, ou aí de Rondonópolis, ou aqui de Cuiabá, Associação Leste, e comprar sua lição, você vai ficar sem lição para o trimestre que vem, né? E o trimestre que vem vai ser maravilhosa lição, porque a lição está falando sobre o santuário, sobre o livro de Êxodo, né? Êxodo. E ali no Êxodo fala tudo sobre o santuário, além de contar a história do povo de Israel, como é que eles foram libertados lá do Egito, fala dos 10 mandamentos, e fala também da construção do santuário, que Deus mandou Moisés construir o santuário lá no deserto, depois que os israelitas tinham sido libertados lá do Egito, né? E eles viveram no Egito 400 anos como escravos, e agora estavam sendo libertos. Deixa eu desligar a televisão, né? Eu estava assistindo aqui o vídeo anterior que a gente fez ontem com o Robson, Apocalipse 22. Ontem nós terminamos de estudar a profecia do Apocalipse com o Robson aqui. Foi o último dia do Robson aqui. Não sei se ele vai voltar para outro estudo, porque eu convidei ele para vir, né? Para estudar conosco aqui o Daniel. Eu convidei o próprio Daniel Santos para vir aqui estudar sobre Daniel. São 12, ia ser 12 gravações. Daniel, que são 12 capítulos. Então, não, ele se negou a vir, porque ele está muito ocupado, fazendo trabalho de faculdade e tal, que a prioridade dele agora na vida é ter essa formação na faculdade. Falei, irmão, nós temos 7 dias na semana, e se você for fazer estudo comigo, é 1 hora só, qualquer um dos dias que você escolher. Mas ele está tão ocupado com a formação acadêmica dele, que ele deve levar para o céu essa formação acadêmica, né? Que é mais importante que estudar a Bíblia aqui com a gente. Mas tudo bem, não condeno ele não. Eu já fui assim também. Quando eu estava na faculdade, eu era tão obcecado pelas coisas da faculdade, da academia, que eu esqueci até de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, estudar a lição.
Às vezes eu ia para a igreja sem ter estudado a lição durante a semana, sabia? Porque eu estava tão focado na faculdade. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa madura. Estou fazendo uma outra faculdade que é de jornalismo. E em breve eu vou começar psicologia também. Mas eu não vou mais, assim, colocar a sabedoria acadêmica, a sabedoria de faculdade acadêmica, acima da palavra de Deus e acima dos compromissos e missão que eu tenho com Jesus de proclamar o Evangelho. Mesmo fazendo faculdade, eu estou fazendo faculdade de jornalismo, mesmo fazendo faculdade, eu estou aqui estudando a Bíblia com vocês, todo dia. E toda semana eu estou gravando aqui, Apocalipse e tudo mais, entendeu? Então, para mim, o ensinamento e aprendizado acadêmico não é mais importante que a palavra de Deus, e nem a minha missão de proclamar o Evangelho aqui no YouTube. Mas eu não faço isso aqui para aparecer, porque algumas pessoas pensam, inclusive da minha igreja, e pessoas conhecidas até, que eu estou fazendo isso aqui para aparecer no YouTube. Rapaz, se eu quisesse aparecer, eu não estava no YouTube. Eu estava numa TV daqui, numa TV, sendo repórter ou apresentador de um programa de TV local, se eu quisesse aparecer para o povo daqui. Eu não estou, né? Eu poderia estar porque eu tenho muitos amigos nas TVs daqui. Eu tenho amigo na Band, no canal 12, eu tenho amigo no canal 5, eu tenho amigo no canal 8, inclusive a pessoa que dirige o canal 8 lá, que é a Márcia Campos, é minha amiga. Eu tenho amigos no canal 12, já falei, né? Eu tenho tenho conhecidos lá na Globo, na TV Centro-América. Eu tenho conhecidos no canal 11, eu tenho conhecidos no canal 13, TV Cidade, né? Eu tenho vários amigos jornalistas que são apresentadores, que são repórteres, que são cinegrafistas, que são diretores, diretores, e eu não estou lá. Poderia estar lá, porque tenho amizade com eles. Tem amigos na rádio também, nas rádios. Então eu poderia estar aparecendo, né? Então eu não faço isso aqui para aparecer. Principalmente, como é que eu vou fazer para aparecer se eu estou estudando a palavra de Deus com vocês? Se o Conectado 7 é para falar de Jesus, né? E dos acontecimentos políticos que englobam a escatologia, a profecia. O Conectado 7, gente, não é para eu aparecer. Eu não sou artista. Sabe? Eu não sou artista. Então quem pensa isso de mim, pensam com maldade no coração. Maldade, inveja, ciúme, sei lá o quê que as pessoas pensam e criticam, né? Sem sequer conhecer a gente de verdade, sem conversar com a gente. Porque você tem duas maneiras de conhecer uma pessoa. Você vê ela sempre, e outra maneira de você conversar com ela, se tornar amiga dela e saber o que ela pensa, o que ela acha. Entendeu? Se você fosse meu amigo mesmo, você estaria andando comigo, conversando comigo e sabendo o que realmente eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Entendeu? O que eu quero de verdade aqui no Conectado 7 é que esse evangelho do reino seja proclamado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, todo o globo da terra, né? Todo o globo terrestre. Eu quero que as pessoas conheçam o evangelho, conheçam Jesus, conheçam o grande amor da minha vida, que é Jesus Cristo. Então eu posso parecer aqui que eu estou querendo aparecer para você que pensa assim, mas eu não penso assim. Nós estamos aqui numa brevidade de vida. Quanto tempo que a gente vai viver aqui? No máximo que a gente vai viver aqui é 80, 90 anos. E depois disso a gente vai comer a terra de baixo para cima. Vamos comer capim pela raiz. Vamos morar na terra dos pés juntos, no cemitério. Nós vamos morrer. E nossa carne vai ser comida pelos bichos. Entendeu? Ou alguns vão ser até cremados, né, queimados, e não vai sobrar nada, só cinzas que vão ser jogadas por aí. Então quer dizer, gente, essa vida aqui é tão breve para eu estar preocupado em aparecer, para eu estar preocupado em ter status, preocupado em comprar uma casa no Belvedere, comprar uma casa no Alphaville. Você tá louco para ficar pagando um condomínio a vida inteira? Você tá louco? Comprar um carro para quê? Para você se tornar escravo do carro? Para você estar pagando conta de carro? Pagando mecânica, pagando óleo, pagando energia, pagando combustível? Para que isso? Se sua vida é tão breve. E a brevidade dessa vida a gente tem que aproveitar pregando o evangelho, cumprindo a missão. Por que eu quero luxo? Para que eu quero aparecer? Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui é falar da palavra de Deus. É falar do amor de Cristo às pessoas. É pedir para você que você mande aí uma ajuda financeira para você receber em casa revelações de Apocalipse, estudos bíblicos, guia de estudo bíblico para você conhecer mais sobre Jesus e para você
compartilhar esse conhecimento sobre Jesus para outras demais pessoas que não conhecem nada sobre Deus. Conectado 7 aqui é para transmitir Daniel. Ó, Daniel, estudos bíblicos sobre Daniel aqui, ó. Perguntas e respostas, tá? Sobre Daniel, sobre o conhecimento de profecia, teologia, conhecer Jesus, conhecer de verdade o plano da redenção e salvação, né? Conectado 7 é para quê? Conectado 7 é para você estudar a lição de escola sabatina, ou seja, conhecer Jesus. Porque é o único conhecimento que interessa. Estudar a Bíblia é o único conhecimento que realmente nos interessa. Estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque nada que você adquire de conhecimento aqui, nem jornalismo, nem história, nem filosofia, nem nada. Eu tenho um canudo acadêmico aí que me dá o direito de falar como historiador. Eu sou historiador e filósofo. Eu posso falar como historiador e como filósofo. Eu posso falar como teólogo, porque eu fiz teologia no antigo IAE. Posso falar como teólogo. Tem uns livros publicados? Não. Mas eu posso publicar um livro. Eu posso muito bem, hoje em dia, principalmente, usar o chat GPT, escrevo um livro com 12 capítulos, 20 capítulos, sabe quantos capítulos? E lanço aí. E um monte de gente vai lá no coquetel de lançamento do livro. Eu assinando o livro, dando o livro para um, para outro. Falar, eu escrevi um livro como teólogo. Eu escrevi um livro como filósofo. Eu escrevi um livro como historiador. E daí? Que isso vai me... As pessoas que já escreveram um livro estão felizes? Esses pastores que estão por aí, eu escrevi um livro, estão felizes? Não estão. A vida deles mudou? Não mudou, é a mesma coisa. Mas eu escrevi um livro. E daí que você escreveu um livro? João também escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu, e todos estão debaixo da terra. Morreu e estão esperando o retorno da volta de Jesus. Mas os livros desses aí que escreveram, que é suficiente, foram canonizados. O seu livro, se você escrever agora, será canonizado? Vai fazer parte de uma Bíblia sagrada? Não vai. Então o que adianta você escrever milhões de livros, sendo que o livro principal já foi escrito? Tá aqui, ó. Então, o que você tem que passar para as pessoas é o conhecimento que você tem da leitura desse livro aqui, que é a palavra de Deus. O que é importante é transmitir isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é a única coisa que vai te remeter e vai remeter as pessoas que leem, que estudam esses livros, para a eternidade. Na eternidade. Então a única coisa que realmente importa é pregar o evangelho, irmão. É proclamar o evangelho. Não é ter um título acadêmico. Olha aí como você inverteu os valores na sua vida. E não adianta você pregar bonito na igreja, você pode pregar bonito. Pode estar se achando aquela vaidade, aquele orgulho de estar pregando na igreja. É porque eu fui convidado pelo ancião da igreja, o ancião do mês, para falar sobre mordomia, para falar sobre alimentação. E daí, rapaz? É só aquelas pessoas que estão na igreja que vão te ouvir. Só naquele dia. Porque não vai ficar gravado, não vai passar para a história. Mas quando você está aqui no YouTube, quando você está na rede social, milhões de pessoas assistirão. Se não for agora, se o YouTube não mostrar aí realmente as visualizações que teve de verdade, milhões de pessoas assistirão. Por onde? Pelas redes sociais. YouTube, Facebook, pelo X, pelo X. E quando tiver o tempo da tribulação e o tempo de estiver acontecendo no mundo político, no mundo econômico, quando estiverem acontecendo todas aquelas coisas que você já leu na profecia, as pessoas vão ver você ensinando a verdade sobre a palavra de Deus, os estudos da palavra de Deus. Então, para mim, é isso que importa. Não é aparecer. Aparecer, qualquer bestinha aparece. Você vê quantos otários estão aí, ó, nas redes Desculpa eu falar assim, tá? Essa fulana aí, ou esse fulano aí, ele é youtuber. Ele é influencer. Está influenciando as pessoas usando maquiagem, dancinha, não sei que lá, mas o que, fofoquinhas, sei lá o que, entendeu? Então qualquer idiota pode aparecer, mostrando a mansão dele, que muitas vezes não é nem dele, ele alugou, ou ele pagou para ficar aquelas horas ali para gravar aquele vídeo, para falar isso aqui é meu. Um carro que ele anda de luxo, para falar que é coach.
que ele alugou uma mansão que ele está lá mostrando, que ele alugou para mostrar aqueles vídeos para você, enganando você pela internet. Quantas pessoas estão enganando as outras aí, dizendo que é coach e dando cursos e tudo mais pela internet para vender um produto, para vender alguma coisa dele, até vender o curso, né? Vender cursos. O que adianta isso? Se você não está falando verdadeiramente da palavra de Deus, a verdade que transforma a vida, os seres humanos, a verdade que salva. Você está falando do caminho, a verdade e a vida. Então, o principal estudo aqui nas redes sociais, na internet, em qualquer lugar que você for, a principal palestra não é do coach fulano de tal, falando sobre isso, sobre aquilo, sobre economia, sobre não sei o quê, sobre política, sobre método de trabalho mais eficiente, não sei o quê. O principal na internet é a pregação da palavra de Deus. Por isso que eu não vou em outros sites, não. Vamos aqui assistir tem até um nome para isso, como é que fala, gente? Depois eu lembro. Não vou lembrar. Eu sou velho demais para ficar queimando neurônios sobre esse assunto aí, né? Um tutorial. Já lembrei. Sobre um tutorial sobre como ler a Bíblia. Um tutorial como fazer um bife. Um tutorial como fazer um arroz bem gostoso. Para de idiotice, irmão. É para isso que eu tenho internet. Para ver esses vídeos ridículos aí. Em vez de realmente estudar a palavra de Deus, agora vamos estudar a palavra de Deus. E a lição dessa semana é a lição 10. Só falta mais 3 lições para terminar, né? Esse trimestre também são 13 lições, certo? É certo, Olivaldo. É isso, 13 lições. 13 lições. Só falta essa primeira semana de junho, aí a segunda semana de junho, a terceira semana de junho e a quarta e última semana de junho. Então são 13 lições, tá? E esse mês começou hoje, né? Ontem, aliás, hoje parece que é 2, né? Peraí, deixa eu conferir aqui. Hoje é 2 de junho, não é 1º de junho. 1º de junho foi ontem, domingo. Hoje é segunda-feira, 2 de junho. Quer dizer, já estamos 2 de junho. Já vai finalizar o primeiro semestre. Terminou junho, terminou o primeiro semestre. Aí vai entrar o segundo semestre. Julho em diante é o segundo semestre. Quer dizer, o ano está indo tão rápido. Os dias estão indo tão rápido que não há mais tempo para a gente ficar perdendo tempo com bobagemzinho, tutorial na internet. Vamos estudar a palavra de Deus, gente. Mas os vídeos são muito longos. Você quer estudar a palavra de Deus sem dar tempo para Deus? Dá tempo para estudar? Cara, um estudo da lição é 40 minutos, é 1 hora. Às vezes você fica 1 hora assistindo um filme, você fica aí, eu estou maratonando a série no Netflix, não sei o quê, perdendo tempo com bobagem. Perdendo tempo com bobagem, com coisa que está enchendo a sua cabeça e não vai te trazer nada de bom. Aliás, talvez até tenha um ensinamento satânico embutido ali naquela série, naquela maratonagem de série, que vai levar você e a sua família para o inferno, se você ficar assistindo, maratonando essas séries aí, em vez de estar estudando a palavra de Deus, e compartilhando a palavra de Deus com outras almas, com outras pessoas, ali do seu condomínio, da sua vizinhança, compartilhando com amigos, nas suas redes de transmissões, no Instagram, né? Então, para de ser ridículo, para de ser ridícula e venha estudar a palavra de Deus, porque é isso que vai te remeter à eternidade, ao futuro, à vida eterna, à vida para sempre. Isso é um choque de realidade, porque as pessoas hoje em dia estão vivendo no mundo artificial, da internet, o tempo todo com o celular na mão, que as pessoas vão no shopping, tá? Lá na área de alimentação do shopping, juntos, e ninguém conversa com ninguém, todo mundo está com o celular na mão, aqui está com o celular na mão, aqui está com o celular na mão, vendo vídeos, outro está aqui com o celular na mão vendo vídeos, outro está com o celular na mão vendo vídeos, entra no cinema para ficar com o celular na mão e não assiste o filme. Quer dizer, eu não vou ao cinema mais, faz tempo que eu deixei de ir, mas eu fico pensando, cara, você está vivendo numa fantasia, você está preso numa rede que é a internet. E assistindo vídeos que não te acrescenta nada. Quando você deixa de assistir um vídeo como esse aqui, e vai assistir vídeos de bobagem, de piadinhas, de enquetes, de coisas bobas, entendeu?
e deixa de assistir um vídeo desse aqui porque é muito tempo, é 1 hora de vídeo, não tem paciência para isso. Então, irmão, se você não tem paciência para estudar a palavra de Deus, você não tem paciência para estar com Deus, você não tem paciência de passar 1 hora, 2 horas conversando com Deus sobre assuntos relacionados aos céus, a Deus, então, meu irmão, pede para morrer. Pede para morrer. Vai pro inferno. Desculpa eu falar. Tá, mas eu já tô cansado de ver essas tolices aí, cara. Eu não aguento mais. De ver tanta babaquice numa geração só. Ô, geração babaca. Desculpa eu falar, gente, mas é verdade. Uma geração de babacas. De bestinhas. Sei que você não vai gostar de mim falando essa verdade aqui, mas isso aqui é um choque de realidade para você. Cara, sai desse celular, coloca isso aqui na TV, no YouTube, grande assim, ó, na TV, pra você assistir na TV. E chama outras pessoas para assistirem junto com você o estudo da lição. O estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, de Daniel, de Apocalipse. Pega todos os vídeos aqui do Conectado 7. Desde o primeiro dia que a gente falou do Apocalipse aqui, com o Robson. Começamos lá com Marinaldo. O primeiro foi com o Marinaldo, depois o Marinaldo teve uma tosse incurável. Não tô aguentando nem falar. Aí ele não veio na semana seguinte, aí eu convidei. Na mesma hora que ele falou que não vinha, eu convidei o Robson. O Robson saiu de onde estava, eu não sei nem onde ele estava. E foi lá e passou a lição número 2 do Apocalipse e assim por diante. E fez uma recapitulação do número 1. E foi até o final, até ontem, até o 22. Robson Antônio. Quem olhava para o Robson Antônio não dava nada para ele, achava que ele era um, né? Não. Passou a sabedoria de capítulo por capítulo do Apocalipse. Ó, quem dera se nós tivéssemos aqui em Cuiabá centenas de Robsons Antônios, cheios do Espírito Santo, cheios de paciência, para aguentar esse apresentador aqui, né? E esse estudante da palavra de Deus também aqui, e estudarmos juntos. Eu estudei junto com ele esses 22 dias, eu aprendi muita coisa, que eu rememorei, porque eu fiz o curso de Apocalipse e de Daniel lá na Faculdade de Teologia, no IAE, junto com o pastor Antônio Nepomuceno, por coincidência também se chamou Antônio, né? Antônio Nepomuceno, pastor Pedro Apolinário, pastor Wilson Paroski, todos PhDs em teologia. Então nós aprendemos muito na faculdade de teologia. Agora está na hora dos pastores que fizeram teologia, são pastores, né? Vim também passar teologia, passar Apocalipse, passar escatologia, passar Daniel, passou aqui na rede social também. Por que o pastor não pode abrir sua própria rede social e dar estudo bíblico na sua própria rede social? Então participar desse podcast aqui, que é o videocast, né? Para vir também falar do amor de Deus para as pessoas. Por que não? O que atrapalha, o que dificulta ele tirar 1 horinha de um dia por semana para fazer esse trabalho? Está dando estudo bíblico. Agora tem pastores que a gente liga, convida ele. Não, mas eu estou muito ocupado. Mentira, está ocupado com coisa nenhuma. Está em casa maratonando série, seu sem vergonha. E diz que é pastor. Pastor coisa nenhuma, rapaz. Pastor é quem está envolvido realmente com Cristo e com o evangelismo. Ok? Esse é verdadeiramente pastor. E olha, esses aí tem contas a acertar com o Rei da Glória, por estar gastando tempo com coisa que não salva, tá? E não vindo realmente dar estudo bíblico para milhões de pessoas, inclusive para o distrito dele. Era só ele recomendar na rede social dele e nos grupos de WhatsApp lá da igreja dele. Pessoal, assista esse canal aqui. Eu estou ali pregando sobre o Apocalipse, a escatologia, Daniel. Seria muito mais eficiente até a pregação dele e o ensinamento que ele tem que passar. Porque o pastor tem que ser um ensinador, tem que ser um professor, ensinar no seu distrito. Né? Aqui será um excelente canal, já um canal já consagrado, as pessoas já sabem que existe, né? E estaria aqui no Conectado 7. Ok? Então vamos lá. Para quem o fim tem chegado, é a lição dessa semana, a lição número 10. E o texto bíblico é esse que está aí, ó, no seu rodapé. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, palavras de Paulo. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Palavras de um Paulo inspirado. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós queremos, Senhor, agradecer-te por estarmos respirando,
estarmos gozando de vida, estarmos gozando de paz. Senhor, nos usa nosso ser, nossa pessoa, para transmitir o Teu Evangelho, Senhor. Purifica-nos, perdoa os nossos pecados, até aqueles pecados que nós não sabíamos que era pecado, aqueles pecados involuntários, Senhor, também. Perdoa-nos. Ó Santo Espírito, usa-nos, coloca a sua brasa viva em nossa boca, além de nos dar o verdadeiro perdão, nos dá a tua inspiração, a tua iluminação, para falarmos do teu amor, para falarmos do teu evangelho, dos teus ensinamentos a outras pessoas que ainda não te conhecem. Fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança em ti, que nossa amizade cresça, expanda e que nós nunca deixemos de ser conectados contigo, deixarmos de ser conectado contigo. Obrigado, ó meu amigo, obrigado, Senhor Jesus, o Filho de Deus. E nós lembramos sempre desse texto na nossa cabeça. Quem tem o Filho tem a vida, porém aquele que não tem o Filho de Deus, Cristo Jesus, não tem a vida. Senhor, permanece conosco, fica conosco aqui nesse ambiente, nos ilumina, nos traz alegria e nos livra de todo mal, de toda armadilha, Senhor, de toda arapuca armada contra nós pelo nosso inimigo, o inimigo das almas, nosso arqui-inimigo, Lúcifer, Satanás. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Dá-nos a sua proteção, dá-nos a tua sabedoria, pelos méritos de Cristo Jesus. Te pedimos porção dobrada de ti, ó Espírito Santo. Mas em nome de Jesus que nós fazemos esse pedido. Amém. Amém. Vamos lá então. A Bíblia está repleta. Ela está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. The present truth, a verdade presente. Alguns desses relatos prefiguravam eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Então, esses eventos aqui do Antigo Testamento, né? Coisas escritas no Antigo Testamento, e também das cartas paulinas e das cartas joaninas e das cartas de Pedro, né? Nós vamos ver se esses exemplos fazem parte também do Apocalipse e das profecias de Daniel. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais ele revelou aos profetas. Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos dos eventos finais, os eventos dos últimos dias. Porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever esses eventos, né, dos últimos dias. Sodoma e Gomorra, por exemplo, a história do dilúvio e assim por diante. Outras histórias exigem reflexão e estudo mais aprofundados para extrairmos delas as verdades que recebemos na palavra de Deus. Nas próximas semanas examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos como a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, o juízo pré-advento, né? A crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Então vamos lá, essa foi a leitura da introdução, né, de sábado à tarde. Agora a leitura de ontem, domingo, foi a seguinte: a ira do Cordeiro. O título de domingo, de dia ontem, dia 1º de junho, foi sobre a ira do Cordeiro. E a primeira pergunta é: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Apocalipse 6, 12 e 17. Então aqui no Apocalipse 6, 12 e 17 responde essa questão. E aqui tem uma sugestão de resposta, né? Eu estou aqui em Apocalipse 6, 12 a 17, que diz o seguinte, ó. É longo, tá? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo,
e sobreveio grande terremoto, tá? Esse terremoto vai atingir toda a terra e vai derrubar como torrões de açúcar todos os grandes edifícios e construções dos homens. Imagina aqueles prédios enormes lá em Dubai, né? Lá em Doha. Imagina em Nova York, Marco Zero, por exemplo, em Nova York, né? Paris, São Paulo, Pequim, Tóquio, essas cidades, essas construções todas, diante desse terremoto, no dia quando acontecer esse terremoto, esses edifícios vão se desfazer como torrões de açúcar. Certo? Depois desse grande terremoto aí. O sol se tornou negro como saco. Essa profecia aqui já aconteceu, tá? Teve o grande terremoto de Lisboa, que destruiu praticamente ali o norte da África e o sul da Europa e vários outros lugares da Terra, né? Então esse sexto selo já foi aberto, já aconteceu, tá? O sol se tornou negro como saco de clina, aconteceu o dia escuro. A lua toda como sangue, apareceu vermelhinha no céu como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, já teve o dia da queda das estrelas, né? Também no século XIX, século XVIII. E todas essas coisas já aconteceram, tá? Como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Isso aí vai ser no dia da volta de Jesus. O céu vai se recolher-se como um pergaminho quando ele é enrolado. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Isso é no dia da volta de Jesus. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá ou pode suster-se? Aqui está descrevendo como é que ricos, poderosos, escravos, servos, livres, que não aceitaram o convite de salvação de Jesus, que não aceitaram o convite, né, falarão quando vê-lo vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, com todos os anjos do céu, e assentado à direita do trono da majestade, assentado à direita de Deus, porque Cristo virá assentado do lado direito do trono do Deus Todo-Poderoso, o Pai. Os anjos todos virão com trombetas, e ele virá com uma trombeta na mão, e ele vai tocar a trombeta, e os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram e aceitaram em vida o convite de salvação de Cristo Jesus, que eram crentes que criam na mensagem de salvação, eles ressuscitarão transformados. E os vivos que estarão sendo perseguidos nessa época pelos governos da terra, os vivos que creem em Jesus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, também serão, nesse dia, transformados num abrir e fechar de olhos, e estarão felizes vendo Cristo voltando nas nuvens dos céus. Serão transformados e serão agora arrebatados para encontrar com Cristo nos ares. Tantos mortos ressuscitados, transformados, incorruptíveis, imortais, transformados completamente. Quem morreu velho vai ressuscitar jovenzinho. E quem é velho no dia da vinda de Cristo de repente vai ser transformado e virar se tornará um jovenzinho para subir. Os anjos vão levar esses ressuscitados e esses vivos transformados para encontrar com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Essa é a promessa da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Né? E os maus que estarão vivos? E os maus que já morreram continuarão mortos? E os maus vivos vão pedir a morte, com medo de Jesus, e vão morrer, todos morrerão. Os maus morrerão todos, os ímpios não subirão para encontrar Cristo nos ares, nas nuvens, lá na atmosfera, ali nessa parte atmosférica aqui, que a gente chama de expansão, na grande expansão, a Bíblia chama da grande expansão, né? Houve grande expansão, quer dizer, na atmosfera terrestre. Vão encontrar com Cristo lá na nuvem. Cristo não vai pisar nessa terra, o verdadeiro Jesus não pisará nessa terra. E a sua vinda será vista do norte ao sul, do leste ao oeste, em todo o planeta Terra. A sua vinda, ele vindo nas nuvens dos céus. Todo mundo vai entender que é o verdadeiro Cristo voltando com todos os anjos.
assentado ao lado direito do trono da majestade do céu. Então, a sugestão de resposta a essa primeira pergunta, qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando? De repente, eles têm algum conhecimento de Deus e de Cristo, mas eles não perguntam o que está acontecendo, mas reconhecem que são merecedores da punição que virá sobre eles. Tanto é que eles dizem para os montes e rochedos, para as coisas caídas já, destruídas, nas cidades principalmente, cai sobre nós. Eles pedem a morte, cai sobre nós e nos escondei-nos da ira daquele que está vindo do Cordeiro, do justo, de Deus. Os perdidos não perguntarão o que é isso, ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco a história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles, ou seja, do Cordeiro e do Pai, do Cordeiro, Deus Pai. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia e que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá subsistir? Eles perguntam. Quem poderá subsistir? Porque estão sem esperança. Ao dizer essas palavras, estão demonstrando que estão sem esperança. Antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra. Mateus 24, 14. São palavras de Cristo Jesus no Monte lá das Oliveiras, quando ele pregou, né, o sermão ali falando sobre a destruição de Jerusalém, né? Mateus 24, ali é um sermão profético de Jesus, um sermão escatológico, né? E ele disse que esse evangelho seria pregado a todas as nações e testemunha a todas as pessoas. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa, não por falta de informação, mas por causa de sua recusa em crer e obedecer. Essa será a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Segunda pergunta, que lições aprendemos com a história de Noé? Noé é Mateus 24, 36 a 44. Vamos lá a Mateus 24, Jesus cita, né, a história de Noé ali. Mateus 24. Eu falei, né, do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Vamos lá ver o que Jesus fala a respeito da história de Noé. Está aqui. Mateus 24, verso 36 a 44. Olha aqui que Jesus diz, verso 36 a 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso é sério, né? Então a pergunta é: que lições aprendemos com a história de Noé? A segunda vinda de Cristo será como na época de Noé. A maioria das pessoas estará despreocupada, né, ou despreparada, e será tomada de surpresa. Mas não por falta de informação, porque aquelas pessoas ouviram a pregação de Noé por 120 anos, né? Noé pregou sobre o dilúvio, falou que eles deveriam entrar na arca, mas eles tinham explicação para tudo, né? Esse velho tá doido, esse velho é um psicopata, esse velho é isso, aquilo, esse velho tá sofrendo de caduquice, né?
120 anos já se passaram e ele está construindo aquela arca, a arca está pronta aí, nada. E quando os animais apareceram e foram entrando na arca, eles falaram, não, deve ser algum fenômeno da natureza. Os cientistas começaram a explicar, os cientistas da época. Isso deve ser uma coisa cósmica assim, né, fazendo com que os animais se impressionem e entrem dentro da arca, né? Ninguém sabia explicar. Ainda aí a arca fechou a porta, Deus fechou a porta da arca. Ficaram mais 7 dias lá dentro. Não é com todos aqueles animais lá dentro. Imagina o cheiro que era ali dentro, né? A alimentação que precisava. Ah, ele não é louco, o que você está fazendo aí dentro? Não é com a bicharada, trancada aí dentro. 7 dias que vocês estão aí. Vocês vão ficar mais quantos dias aí dentro da arca? Aí de repente veio aqueles pingos de chuva do céu, aqueles grossos pingos. O céu começou a aparecer aquelas nuvens escuras. Tudo estranho, porque eles nunca tinham visto nuvens escuras no céu. Começou a formar aquelas nuvens escuras. De repente tudo escureceu, na terra toda, tudo escureceu. E aí começaram a sentir pingos de chuva, água caindo do céu. Aí ficaram desesperados e todo mundo correu lá para a arca, né? Abre a arca, não é? Abre a arca, não é? Abre! Começou a cair água. E cada vez mais forte. E também as fontes de água que estavam no abismo debaixo da terra começou também a vir para cima, né? Tipo uns geysers, sabe? Os geysers. A água vem assim para cima. Milhões de geysers apareceram do fundo da terra, as águas que estavam correndo debaixo da terra, né? E água de cima, água de baixo, e começou a inundar tudo. As cidades foram destruídas. Os grandes monumentos construídos pela mão daqueles homens inteligentíssimos que viveram antes do dilúvio, né? Foram cobertos. Quantas coisas foram cobertas? Os animais, existiam aqueles animais enormes que existiam antigamente, né? Que a gente hoje chama de dinossauro. Mas tinha outros nomes naquela época. Dinossauros, né? Começaram a desesperar e a terra tremeu, a água vindo de baixo, de cima. E o monte mais alto que existia, a água subiu 10, 20 metros para cima do monte mais alto. Quer dizer, encheu. A terra toda foi inundada pelas águas do dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites aquele cataclismo acontecendo. Cataclismo que hoje cientistas, sabedores de tudo, ridicularizam essa história. Quando eles leem na Bíblia, não, isso aqui é história de fantasia, que quando ele era criança a vovó contava para nós, mas isso aqui é uma fábula, que nem as fábulas lá né, de Gepeto e as fábulas antigas, né? Mas não era não, foi a verdade, que aconteceu, o dilúvio aconteceu. Desapareceram dinossauros, desapareceram as grandes civilizações da época, né? Os monumentos de pessoas grandemente inteligentes, porque eram arquitetos fabulosos, e carregavam, que conseguiam carregar, né, toneladas e toneladas de pedras, né, que hoje, até hoje, os cientistas de hoje não sabem explicar como é que essas pedras enormes foram parar aqui, todas cortadas, bem cortadas, porque eles tinham uma inteligência fabulosa para construir aqueles grandes monumentos arquitetônicos da época antediluviana, né, pré-diluviano, antes da chuva, da grande chuva. Choveu, a Bíblia relata que choveu no mundo todo. No mundo todo. Não foi um evento localizado, foi um evento universal, foi um evento mundial, o dilúvio. 40 dias e 40 noites as águas subjugaram toda a terra, os continentes. Morreu tudo. Só quem estava dentro da arca que sobreviveu. Os seres que estavam dentro da arca que sobreviveram. Certo? Tanto é que depois que a arca foi parar no Monte Ararat, né? Que a água baixou. E quando o mundo estava agora todo transformado, né? Um caos geral. E que Noé, Deus deu ordem para Noé sair da arca, com os animais e tudo mais. Fez um sacrifício, apareceu o arco da aliança de Deus, né? Que hoje a gente chama de arco-íris. Não tem nada a ver com íris, tá? É o arco da aliança de Deus com a humanidade. Não destruirei mais a humanidade com com água, né? Com dilúvio, com chuvas. Ele fez uma promessa de esperança. Mas o homem vai poder viver até agora só 120 anos. O máximo que o homem consegue chegar. 120 anos, né? Antigamente o homem podia chegar quase até 1000 anos, 900 anos, né? Hoje o homem, no máximo que ele chega é 120 anos. Quem quer chegar a 120 anos sofrendo com dores, artrite, artrose, osteoporose, né? Com demência,
né, com Alzheimer. Quem quer? Ninguém quer. A pessoa quando chega a 80 anos já está pedindo para morrer. Ó Senhor, por favor, eu quero descansar, não aguento mais. Canseiro, enfado, canseiro, enfado. As pessoas querem, né? Porque as dores, artrite, artrose, osteoporose, não sei o quê, Alzheimer. E aí vai, um monte de doenças que aparecem, né? Depois dos 60. E aí, gente, o que nos resta é pedir a morte para descansar. Porque se torna uma canseira, como disse Moisés. Se torna uma canseira enfado. E Salomão também falou, tudo se torna canseira enfado depois dos 80. Né? Ninguém quer continuar vivendo não, nesse corpo sofredor, sofrendo dores horríveis. A juventude não vem mais, porque a sua época de juventude já passou. Agora você tem que viver na terceira idade, né? O pessoal fala melhor idade. Que melhor idade o quê, rapaz? Melhor idade é quando você é jovem, você é adolescente, é criança. E é tão tolinho, né? Tão soberbo. Ah, se o adolescente fosse realmente sábio e buscasse a Deus desde a sua juventude, né? Não sofreria tanto quando chegasse à terceira idade. Né? A melhor idade. Né? Não sofreria tanto, porque estaria cheio de esperança e vida. E acertado com Deus e felicidade em Cristo Jesus, seria feliz de verdade. Né? Então, bem-aventurado, feliz o jovem, o adolescente que busca o Senhor na sua juventude, na sua adolescência. Esse aí vai ser realmente feliz, vai ser um homem feliz e realizado, né? E vai ser um velho feliz e realizado também. Então, a segunda vinda de Cristo será como na época do Noé, né? A maioria das pessoas estarão aqui despreocupadas, e de repente serão pegas de surpresa. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir de que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou por 120 anos para um mundo que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram. Não creram. Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria significam que essas profecias são falsas. Usando a história do dilúvio, Pedro escreveu, 2 Pedro 3, 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os cientistas vão falar isso, os grandes senhores, ateístas, zombadores da palavra de Deus, eles vão falar isso aí. Quando você proclamar e quando você ensinar para eles que Cristo está voltando, sinais da volta de Jesus. Sinais dos tempos, né? A cada ano que passa, essa realidade da descrença e do não creio está aumentando. A cada ano que passa, essa descrença, essa negação da realidade só aumentará. Na percepção de cada pessoa, a segunda vinda de Cristo, ou no caso dos perdidos, sua terceira vinda ocorrerá apenas um instante após a morte, e a vida passa rapidamente. Essa verdade nos ajuda a lidar com a demora da volta de Jesus? Sim. Se você ler isso aqui, essa realidade, nós estamos vivendo num lapso da história, um pouquinho de pedaço da história, assim, né? Nós estamos num hiato aqui da história. E logo aqui para frente, para o futuro, muitas coisas vão acontecer ainda no mundo político, econômico, né? Vai aparecer uma besta, né? Um anticristo que vai querer governar o mundo inteiro, um líder mundial que vai dizer que é o Cristo, que é Deus na Terra, né? E vai querer governar o mundo inteiro, vai ordenar até a construção do templo. Eu acho, né, que esse cara aí, e ele vai dizer que ele é o Cristo ressuscitado, o Cristo que foi assunto ao céu.
Ele vai vir, eu penso, eu creio, que ele virá com espaçonaves, tá? Então o mundo está sendo preparado para receber essa vinda desse anticristo que vai pisar na terra, vai conversar com os líderes mundiais, vai ter os presidentes e reis da terra como seus companheiros, seus amigos, entendeu? De repente esse cara vai aparecer do nada aí, dizendo que é o Cristo, que ele é o Lorde Saint Germain, que é o Maitreya, né? Que é Issa, que está voltando aí para os muçulmanos, e vai enganar o mundo inteiro. Porque sabe por que vai enganar? Porque o mundo inteiro deixou de acreditar nesse livro aqui, ó. Deixou de acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, para ouvir fábulas e historinhas que lhes agradam porque eles estão maratonando série, né? Então as séries aí tá doutrinando eles a acreditarem em Satanás em vez de acreditar na palavra de Deus, nos ensinos satânicos, do que acreditar no ensino do Espírito Santo, né? O evangelismo de Noé, lição de segunda-feira. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio, né? Segundo Pedro 3:5. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Para aqueles que se consideram sábios, doutores, PhD não sei no quê, PhD não sei de quê, historiador, antropólogo, arqueólogo. Na verdade, esse dilúvio, essa grande enchente, foi localizada. Não foi no planeta todo. É impossível disso ter acontecido. Essa é uma história de carochinha que está na Bíblia Sagrada. Não é verdade. Idiotas, tolos. São tolos. Os ateístas, os ateus, são tolos. Porque não conseguem reconhecer um palmo além do seu nariz, uma flor linda, bela. Não conseguem entender que a respiração que mantém eles vivos vem do Criador. Eles só estão vivos porque Deus está permitindo, é misericordioso. Porque eles negam a Deus todos os dias, são ateístas. Esses tais cientistas. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez, como eu já disse, seja um dos acontecimentos, um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, como diz 2 Pedro 3,5, né? O mundo está deixando essa história de lado como um mito. Essa é a mitologia bíblica. Ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo Testamento e também por Jesus no Novo Testamento. Se o dilúvio fosse mitologia, Cristo não teria citado isso no Sermão do Monte, Mateus 24. Pensa um pouquinho. O Salvador do mundo não teria. E já foi comprovado historicamente que Cristo existiu, que ele morreu na cruz. É uma personalidade histórica, comprovada historicamente por arqueólogos, antropólogos e pessoas que estudam o comportamento humano. Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Quais condições morais levaram ao dilúvio? Como que estavam moralmente os seres humanos antes do dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história, o dia da volta de Jesus e os dias do dilúvio? Quais? Se você ler lá Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 8, e Mateus 24, 37 a 39, em ambos esses momentos históricos, a humanidade chega ao maior declínio moral e rejeita todo o convite ao arrependimento. Foram 120 anos de Noé pregando sobre o dilúvio, que ia acontecer o dilúvio, que viria uma enchente, uma água que viria do céu e também debaixo do céu, debaixo da terra, das profundezas da terra. Nunca choveu, Noé, isso nunca vai acontecer. Eu estou falando que Deus me falou que ia acontecer, por isso que eu estou construindo a arca. E pregava, e pregava, e pregava. E ninguém se convertia. Ninguém acreditava no velho Noé. Que nem velho era tanto assim, né? Ficou velho depois.
mas era jovem. E eu muito inteligente, capacitado, construtor, um pai de família exemplar, Noé. Eles não acreditaram em Noé. E no tempo do fim, o que eles estão acreditando? Eles estão descrendo na palavra dos profetas do Novo Testamento, Apocalipse, Daniel e outros textos bíblicos do Novo Testamento. Pregação de Paulo, pregação de João, de Tiago, de Judas, pregação de Pedro, os Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história dos apóstolos depois da ascensão de Cristo. Estão deixando de crer no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, um relato da história de Jesus. Continuam imorais, continuam pernósticos, continuam hedonistas, ateístas, mundanos, secularizados e todos os demais outros termos que se possa usar no mundo descuidado, de pessoas descuidadas que não querem ter um compromisso com Deus. É só ler. A leitura que se faz do mundo hoje, é só abrir o jornal hoje em dia. Diariamente tem jornais. Site de notícias, jornais escritos, jornais falados, jornais televisionados, às vezes coisas acontecendo ao vivo. Né? Eles estão tão entretidos com essas coisas do mundo, novelas, futebol, jogo, né? E esquecem da realidade. Vivem num mundo fantasioso, cheio de fantasia. Internet, então, é o que tem de relacionamentos fantasiosos, né? As pessoas se amam pela internet. Pela internet, a pessoa nunca viu a outra, nunca conheceu, nunca sentiu o cheiro, nunca abraçou, já fala um para o outro: ah, eu te amo. Conheceu ontem, já está amando a pessoa. Eu te amo, meu marido. Eu te amo, minha esposa. Eu te amo. A pessoa nunca tocou uma na outra. Já está amando. A outra lição importante para o povo remanescente dos últimos dias. Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 11, verso 7. Imagine pregar por mais de um século, sem nada para mostrar além de sua família na arca. Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso. Por quê? Porque ele pregou 120 anos a mesma mensagem e ninguém se converteu. Então ele seria um evangelista, um pastor fracassado. Foi um fracasso, né? Pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Será que não? Infelizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas. Né? A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz. E muitos estão conhecendo ao Senhor, conhecendo Jesus, conhecendo Deus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a história dos anjos. Não chegamos ao ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará o momento em que se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. É bastante parecido com a história do dilúvio, com a história de Noé e os animais lá dentro da arca, bastante parecido essa história aí. Tudo a ver, tudo a ver. Em breve, sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Essas palavras são da escritora norte-americana Ellen White, no livro Grande Conflito, publicado aqui no Brasil pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, em 2021. Lá na página 362. Sim, até então, temos um grande trabalho a fazer como igreja, como povo de Deus. Pregar e contar essa história e falar, advertir o mundo que Cristo está voltando e que as coisas que estão acontecendo no mundo são sinais
sinais dos tempos, sinais da proximidade do retorno de Cristo Jesus. Como manter o ânimo de nossos esforços evangelísticos? Não parece estar dando muito fruto no momento, que parece, né, não está dando muito fruto nesse momento. Por que não devemos desistir? Porque em João 4,37 diz Cristo que nós não temos que desistir. São João 4,17, vou ler para vocês. São João 4,37. João 4,37. O que diz aqui? João 4,37. Olha só. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Então nós temos que semear, simplesmente continuar pregando, tá? Porque muitas vezes a gente não vai ver o resultado da nossa pregação. Eu estou dando estudo bíblico aqui, eu dei estudo bíblico 6 meses, vamos lá dizer. Por 6 meses eu estudei a Bíblia com a pessoa, e a pessoa disse, parecia que não se converteu, parecia que ela não aceitou nada, até rejeita o batismo, não quer preencher ficha batismal e não quer batizar. Mas não sou eu que devo fazer isso aí, né? Eu tenho que só estudar a Bíblia com ela. Agora, o dizer sim ou não depende dela, e quem vai fazer ela dizer sim ou não é o Espírito Santo. O ceifeiro, o Espírito Santo, né? Que vai fazer com que a pessoa lá no futuro venha ter um interesse maior. Gente, amanhã nós prosseguimos aqui com o estudo de terça-feira, a história de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o exemplo de Sodoma e Gomorra, tá? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Que eles perderam também a salvação. O que aconteceu? O juiz de toda a terra vai ser a lição de quarta-feira, e quinta-feira, né? O juízo pré-advento, o juízo investigativo, né? O juízo pré-advento. E aí nós encerramos a lição, né, com o estudo adicional, tá ok? Amanhã a gente continua essa gravação. Eu espero que você tenha gostado do Conectados hoje. Que Deus abençoe você, a sua família, tá? Não deixe de estudar esse maravilhoso livro, a lição da Escola Sabatina, tá? No estudo da lição dessa semana a gente vai dividir em 2 partes. Essa é a primeira parte, tá? Parte 1. E amanhã a gente grava a parte 2 aqui com você da lição da Escola Sabatina. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E nós estamos aqui na lição número 10. Para quem o fim tem chegado. Até amanhã. E não se esqueça, amigo, não se esqueça, amiga. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus trará justiça, a juízo, todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, até o próximo Conectados. 7.